Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 15. Amém? Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, ao qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Já oramos, já agradecemos a Deus. Poder sentar, em nome de Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade. Na segunda escala ali era para ter ministrado no domingo passado, né? Mas houve aí um contratempo na questão da saúde, mas graças a Deus o Senhor, na sua rica misericórdia, nos concedeu saúde, né? E estamos aqui para glorificar o seu nome. Amém? E o tema proposto para a nossa meditação dessa noite é Igreja Rica aos pés de Cristo. Amém? Igreja rica aos pés de Cristo. E é claro que, como nós temos a mente muito fértil, né? Quando falamos dessa forma, uma igreja rica, logo vem à nossa mente uma igreja, né, com uma estrutura diferenciada, né? Tanto a estrutura como os locais para nos receber, os assentos, né? Tamanho, por exemplo, está dentro de um dos critérios que nós usamos para, né, dizer se uma igreja é rica ou não. Essa é a nossa mente trabalhando, né? Somos suscetíveis a isso. Só que, em se tratando da Bíblia, da palavra de Deus, tudo aquilo que ela nos fala a respeito de riqueza, de poder, nada tem a ver com as coisas deste mundo. E isso é o que é mais interessante, né? Apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, no verso 3, ele diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha só, né? Enquanto existe um grupo de pessoas, e não muito pequeno esse grupo, né, buscando essas bênçãos, trazendo questões materiais para si, tentando materializar, né, as bênçãos que eles imaginam nessa terra, existe também um grupo que, ao ouvir ou alguém fazer menção a respeito das coisas do céu, de toda a sua riqueza, do ouro, das pedras preciosas, né, que se faz menção em alguns livros, eles querem trazer isso para a terra, né? Algumas frases nasceram no meio deste grupo, né? Como, por exemplo, não, o nosso Deus é o Deus do ouro, da prata, né? Então nós temos que fazer usufruir dela aqui também, né? O Deus, ele quer o melhor dessa terra para nós, e quando ele fala o melhor dessa terra, obviamente, ele está fazendo de todo conforto, de todo luxo, né? De tudo aquilo de bom, materialmente falando, que o mundo possa oferecer. Mas será que é isso que o apóstolo Paulo está falando? Não. O apóstolo Paulo está falando que nós já fomos abençoados, sim, com toda a sorte de bênção, só que nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Né? A questão é que só vai compreender a plenitude, o imensurável valor que essas bênçãos têm, é quem realmente nasceu do alto, né? Quem realmente pensa com a mente de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele tem uma séria preocupação a respeito disso, né? O apóstolo Paulo foi um homem
que nós conhecemos a sua história, era um homem muito benquisto na sociedade, era um homem de classe social, era um homem que tinha relacionamentos, né, de pessoas abastadas da sua época, né, e até então, para o apóstolo Paulo, isso era por conta do favor que ele fazia, né, da sua obediência ao Deus que ele servia, e de alguma forma esse Deus retribuía. Né? Ele era chamado de um zeloso da lei. Né? Ele zelava pela lei, então Deus o favorecia. E para isso era ser rico diante de Deus. Isso mostrava diante das outras pessoas, e como todo o histórico dos seus antecedentes, né, provava isso também, mostrava que Deus era com ele. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez com que o seu povo pelejasse, saísse vitorioso diante de outras nações, né, mostrava que aquele povo da época, abastado, rico, alcançou o favor de Deus. E Paulo tinha isso como um dos principais valores da sua vida. Mas o que aconteceu? Apóstolo Paulo encontrou-se com Jesus. Encontrou-se com Jesus e teve, então, a sua vida transformada. E agora o apóstolo Paulo compara aquilo que ele tinha de posse, aquilo que ele tinha em suas mãos e de tudo aquilo que ele usufruía, ele compara diante daquilo que Cristo agora oferece para ele. Né? Oferece toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E não precisa de muita coisa e ficar comparando questões de valores. O apóstolo Paulo simplesmente compreendeu que essa é a maior riqueza que alguém poderia ter. É a maior riqueza que a igreja poderia ter. E uma igreja ela só poderia ser considerada rica se ela entendesse qual o sentido da sua existência, qual o propósito do seu chamamento. O apóstolo Paulo faz menção disso mais adiante. Né? E quando, por uma leve momentânea, um leve momento, o apóstolo Paulo faz essa comparação, ele compara tudo aquilo que ele tinha como esterco. Não é verdade? Ele compara como esterco. E agora valoriza tudo aquilo que ele encontra em Cristo Jesus. Olha só que maravilha. Então, o apóstolo Paulo prega esse evangelho desse Cristo. Pega o evangelho e as pessoas vão recebendo, e o apóstolo Paulo agora, ele tem uma preocupação em si. É a preocupação de que todos esses que recebem esse evangelho, eles venham entender a plenitude, a magnitude da existência e do plano de salvação que Deus tem para a sua vida. E as orações de Paulo agora, eles são o ponto culminante da sua teologia. E nós sabemos quão teológico o apóstolo Paulo foi. Né? A sua carta aos Romanos, por exemplo, é teologia que muitos estudiosos, né, consideraram de que não precisaria outra carta para explicar o plano de salvação, o plano de Deus para os seus eleitos. Não precisaria de outro escrito a não ser a carta aos Romanos. É uma carta completa, é uma carta teológica, amém? Mas agora nós entendemos aqui que as orações de Paulo também são interessantes. Elas nos ensinam algo porque mostra a intenção de Paulo, a sua preocupação para com sua igreja, e elas também passam a ser o ponto culminante de todo o nosso aprendizado. E a oração é o índice do apóstolo Paulo do seu senso de valor. Por que o seu senso de valor? Porque aquilo que Paulo valorizava anteriormente ficou diminuto diante daquilo que agora ele encontrou. Agora, isso é o maior valor que ele pode ter. Então, a oração do apóstolo Paulo demonstra agora quem ele é. Ela passa a ser o espelho da sua vida interior, como deveria ser da nossa. Né? É claro que ninguém vai ficar ouvindo a oração de cada um, né? O irmão está orando, eu vou tentar ouvir como que é a oração dele. Não é disso que eu estou falando, mas a forma como nos achegamos a Deus demonstra que tipo de valor nós temos dado. Revela a natureza que de fato está sendo, a natureza que está se sobressaindo do nosso interior. Se é a velha natureza ou se é a nova natureza nascida em Cristo Jesus. E quando o apóstolo Paulo ora,
mostra que ele foi um homem totalmente transformado, né? Porque ele alcança o céu com as suas orações. Ele mostra um estreitamento de intimidade com esse Cristo que surpreende. Apóstolo Paulo, ele é a pedra no sapato dos arminianos, podemos dizer assim, né? De quem crê no livre-arbítrio. Ele é um homem que não teve liberdade nenhuma, ele simplesmente foi chamado por Deus. Deus transformou a sua vida e disse que agora importa na vida dele mostrar o quanto importa sofrer por amor do nome daquele que o chamou. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, né? E não importa a intensidade que você resista, quanto mais você resiste, mais poderosa é a transformação de Deus na vida do eleito de Deus. O apóstolo Paulo é o testemunho vivo disso, do poder de Deus. Amém? E as suas orações mostram o seu interior, a sua intenção. Em Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 14, o apóstolo Paulo nos mostra que nós somos esse povo rico, o povo mais rico do mundo. Mas agora ele pede para Deus abrir o nosso entendimento para sabermos quão rico nós somos. Olha só a preocupação do apóstolo Paulo, né? Ele pregou o evangelho, levou o poder de Deus através do evangelho pregado, o povo recebeu, e isso é notável na igreja à medida que ela vai avançando, principalmente na região ali de Éfeso, né? Uma região totalmente idólatra, uma região totalmente miscigenada de vários tipos de pessoas, de vários tipos de fé, com templos, né, de prostituição. O apóstolo Paulo prega o evangelho ali, e ele vê a transformação na vida daqueles que recebem o evangelho, né? Mas diante do cenário em que ele se encontra, ele quer que as pessoas percebam que aquilo que eles receberam é mais valoroso do que tudo aquilo que eles têm diante deles. A Porto de Éfeso era considerado o porto mais rico do mundo, né? Por conta ali do que era suscetível a vários tipos de transação. Havia riqueza no lugar, mas nenhuma riqueza ali superava a riqueza do evangelho. Nenhuma riqueza superava isso. E ele começa com uma grande bênção, né, que nós lemos aqui no capítulo 1, verso 3, e continua com uma grande intercessão. A partir do verso 15, ele começa agora a dizer que tem feito algumas apresentações diante de Deus em suas orações. Ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor, ou seja, vocês receberam e têm exercido isso, creram no Senhor e agora têm demonstrado através das suas ações que vocês creem mesmo. Vocês têm fé. Mas só que existe uma condição para que a gente possa ser contínuo, né, nesse exercício. E nós sabemos disso, irmãos. Nós sabemos, não basta simplesmente crer. Nós temos que colocar isso em prática. Nós temos que externar a fé que nós dizemos ter em Cristo Jesus. Talvez chegue um momento da nossa caminhada em que nós vamos dizer: mas como que eu faço isso? Bom, nós temos ouvido de púlpito aqui, de muitos pregadores da nossa igreja, como que é essa prática, né? Temos vários tipos de ensinamento, e eu não estou falando da teologia, né, ensinada nos estudos de terça-feira. Estamos falando através das mensagens que falam do amor mútuo, né, uns aos outros, né, da prática da oração, da meditação na palavra, da comunhão entre os irmãos, enfim, né, também através do exercício, né? O apóstolo Tiago diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, né, ele não entendeu realmente o que é o evangelho. Então o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Então ele pede para Deus abrir o nosso entendimento. Ele continua com uma intercessão, e nas suas orações, e principalmente nas suas orações na prisão, né, na carta aos Filipenses, aos Colossenses, ele menciona as bênçãos que ele deseja que os crentes conheçam. E em nenhuma delas, olha só que interessante, em nenhuma das suas orações, Paulo pede bênçãos materiais. Primeiro que Paulo abriu mão de tudo que ele tinha para viver integralmente em favor do evangelho, em favor do reino de Deus. Ele realmente se escravizou em Cristo Jesus. Levou cativo a sua mente.
Ele submeteu o seu corpo, a sua vida, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ele se fez escravo de Cristo. Se fez servo do Senhor para servi-lo com toda a sua vida. E vemos ele na sua carta, a 1 Coríntios, abrindo mão até mesmo de algo afetivo, né? Em relação a mulheres, porque o que mais importa para ele é servir a Deus. Ele diz, olha, se vocês querem viver um relacionamento, não fique se abrasando, né? Eu sei que vocês não podem fazer igual a mim, abrir mão disso, né? Para servir a Cristo. Eu sei que vocês não conseguem. Então, se vocês têm isso, para não cair em tentação, que façam logo, mas eu não. Eu vou servir a meu Senhor. Amém? É isso que ele diz. E então ele não pede nada materialmente. A única coisa que ele pede aqui é que nós vamos ver aqui um passo a passo, tá? Ele não pede o que não temos, né? Mas pede que Deus abra os olhos do nosso coração para sabermos o que nós temos em Cristo Jesus. É muito comum nas nossas orações intensificar as nossas necessidades. Nós já aprendemos algumas vezes, né, e nos nossos estudos, as diversas características de uma oração. Inclusive, recentemente, conversando com o irmão Nelinho, né, eu o chamei de Uber, né, e ele me levou no lugar e começamos a falar do assunto a respeito de oração, né, e falamos a respeito do tempo que devemos tirar para orar, apesar da dificuldade que temos em conciliar esse tempo. Nós vivemos um dualismo terrível, queridos. Vivemos tanto esse dualismo, veja bem, que nós mesmos dividimos a nossa vida, dizemos que temos uma vida secular e uma vida cristã. Né? Quando falamos a respeito do trabalho, se o trabalho nada tem a ver com a igreja, a gente fala bem assim, naturalmente ainda. Não é porque meu trabalho secular, né? Porque vivemos esse dualismo. O apóstolo Paulo, ele pensa e sabe que tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer em Cristo, para o louvor da sua glória. Não existe essa dicotomia de vida em Cristo Jesus. Não existe. Uma vez nascido do alto, é para Cristo que nós vivemos, guiados pelo Espírito Santo. E Ele sabe das necessidades que ainda nessa vida nós temos. Quem de nós não temos necessidade? Não é verdade? Se formos aqui colocar uma lista das coisas que nós precisamos agora, no momento, nós vamos ficar aqui falando e trocando ideias muito tempo, porque as nossas necessidades, elas são supervalorizadas por nós. Né? Nós começamos com necessidades pessoais e vamos passando para necessidades da família, depois passamos para a necessidade financeira. Olha só como nós fazemos quando vamos discriminar a nossa necessidade, né, para os outros. E aí eu falei para o Nelinho, né, e a nossa oração não deve ser diferente. É por isso que nós oramos pouco, ou num tempo muito curto, porque nós intensificamos somente a nossa necessidade. É verdade mesmo, né? Quando vamos orar, irmão, vamos. A primeira coisa que a gente vai falar é um pedido. Senhor, olha para a minha necessidade, olha para a minha enfermidade, olha para a necessidade do meu irmão, da minha irmã. É só para a necessidade, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo, entendeu? Aí chega uma hora que ela acaba. E aí, quando acaba, nós ficamos assim, agora o que eu falo? Por isso que nós oramos pouco. Quando oramos por alguém, nós oramos somente pelos conhecidos. Como a gente não conhece os outros, a gente fala, abençoa os irmãos. Né? Já generalizou tudo. Né? E aí, nossa oração acaba. Aí eu falei para o Nelinho, a oração, Nelinho, ela começa... Está ali no Pai Nosso, o passo a passo. Jesus nos ensinou. Primeiro, nós devemos... a adorar os atributos de Deus, mostrar quem Ele é, reconhecer quem Ele é, Pai nosso que estás no céu, depois exaltá-lo pelos seus atributos, santificado seja o teu nome, né? A gente muitas das vezes nem faz questão de falar os atributos de Deus. Quando a gente aprende atributos de Deus, a gente fala, não, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Pronto, acabou. É só os atributos que a gente conhece. Mas a Bíblia fala muitos e muitos atributos de Deus. Como, por exemplo, onividente, né?
é o que tudo vê. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é amor. Agora, meu irmão, pega somente esses atributos que eu mencionei agora e coloque na sua oração e começa a aplicar na sua vida. Começa a detectar esses atributos de Deus em cada experiência que você teve com Deus. Aí o Nelinho falou assim, rapaz, eu já comecei a fazer uma lista de coisas aqui, e eu acho que já foi 5 minutos. Eu falei, pois é, e a gente nem começou a pedir. Começar a adorar a Deus, Senhor, obrigado por sua soberania. Mas por quê? Porque se não fosse a tua soberania, estaria tudo um caos, uma desordem. Talvez a nossa consciência diga, mas está tudo um caos. Não, mas isso aí é outra coisa. Não estou falando do pecado, eu estou falando da desordem cósmica, tudo bagunçado. Não, estou falando do pecado, não. Isso aí também está sob o controle de Deus. E isso vai acabar, em nome de Jesus. E vai acabar porque Deus é soberano. Ele não vai permitir que isso se protele por toda a eternidade, não. Porque Deus ama o seu povo. Deus é amor. Aí depois exaltamos a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, né? Aí vamos adorar a Deus, adoramos, exaltamos a Ele. Aí depois nós vamos interceder pelos nossos irmãos, pelos parentes. Depois nós vamos agradecer a Deus. O que vem na sua mente que você possa expressar gratidão a Deus? Né? Muita coisa Deus faz. Como eu acho que eu falei lá na pregação, né, nos varões, às vezes nós precisamos que aconteça algo miraculoso para poder agradecer a Deus. Só que Deus, Ele age nos mínimos detalhes da nossa vida. Nos mínimos detalhes Deus provê. E vamos agradecer a Deus por isso. Aí ele falou, aí já foi 10 minutos. Eu falei, pois é, e ainda nem pedimos. E o mais interessante é que nós sabemos de tudo isso, a gente só não coloca em prática. Apóstolo Paulo, ele segue um passo a passo nas suas orações, né? Mas a maior preocupação do apóstolo Paulo é que a igreja entenda, é que nós, queridos, temos o privilégio de usufruir de cada parte dessas orações. Tudo aquilo que mencionamos aqui, dos atributos de Deus, de ser alvo do seu amor, da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, queridos, nós podemos usufruir disso. E isso é que, ao entendermos, nos faz ser a igreja mais rica de todos os tempos. E uma igreja rica, dessa intensidade, ela se dobra aos pés de Jesus. Por isso o tema, igreja rica aos pés de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele diz, olha, esse dia não foi com o Marcelo que a gente estava comentando, com o pastor Leonardo, a respeito do homem, do crente carnal, né, pastor? Como que esse grupo de pessoas tem se tornado numerosos no meio da igreja. A igreja tem crente mesmo, está cheia de crente, mas tem um grupo de crente, que ele não consegue enxergar o mover de Deus, a ação de Deus no meio do seu povo. Todo tipo de decisão que ele toma é uma decisão pessoal. Todo tipo de ação dele é uma decisão de iniciativa pessoal. Ele não deve, como é que se diz, satisfação a ninguém. Muito menos a Deus. Né? É um crente carnal. E esse tipo de crente tem sido um problema no meio da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele faz as suas orações. E em um dos seus pedidos, orações, uma das características do seu pedido, ele ora para que a igreja tenha discernimento espiritual. Olha só, no verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, ou seja, esse povo é crente mesmo, no Senhor, e o amor para com todos os santos, observe, o amor para com todos os santos, características de igreja verdadeira. Foi o próprio Jesus quem falou isso. E vós sereis conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Então o apóstolo Paulo observa a atitude dos seus irmãos. Vocês têm fé no Senhor, isso é maravilhoso, né? Vocês amam os amores, vocês demonstram amor um pelos outros, mas a igreja não pode descansar nisso.
A igreja não pode descansar somente nessas ações. Apóstolo Paulo, pelo que ele diz aqui, subentende que existem coisas a mais para serem praticadas. Então ele continua e diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Agora o apóstolo Paulo vai completar e dizer que, além do exercício da fé, além do amor que é externado entre os irmãos, apóstolo Paulo, nas suas orações, pede para que essa igreja, para que de Deus, eu não estou sem ver, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda, além da fé e do amor, vos conceda espírito, primeiro, de sabedoria. Imagine uma igreja cheia de fé. Eita glória, que maravilha. É maravilhoso, agrada a Deus, até porque, olha só, Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Ou seja, fé é essencial, sim. A igreja tem fé? Amém. Mas não adianta ter fé e não ter sabedoria. Não adianta. A igreja tem amor? Tem. Olha só no cântico que foi, proclamado aqui nessa noite, e saímos e cumprimentamos-nos mutuamente, ministrando a paz do Senhor uns aos outros e abraçando, mostra fraternidade, mostra irmandade, mostra comunhão, amor de Deus entre os irmãos, amém. Mas se não tiver sabedoria, não adianta nada. Então, pede que a igreja tenha isso, que ela tenha sabedoria. E a sabedoria é saber como e quando fazer uso desses instrumentos. Amém? Espírito de sabedoria. E a mente natural não consegue discernir as coisas espirituais. Isso é fato. Somos como Geazi, só vemos com os olhos da carne, mas não com os olhos espirituais. E sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus e ver a vida como Deus vê. Isso é sabedoria. Ou seja, precisamos aguçar o nosso lado espiritual, porém com sabedoria. Não aquele espiritualismo demais, a fim de que nos tornemos como meninos, guiados por vento de doutrina, mas com maturidade. Sabemos como praticar de fato. E o apóstolo Paulo ainda diz no mesmo verso que sabedoria e revelação, só o Espírito de Deus pode abrir as cortinas da nossa alma para entendermos as riquezas de Deus. Sabedoria e revelação. O que significa isso, irmão? Significa que não adianta nada ter a sabedoria de Deus e não entender aquilo que Deus quer para nós. Não adianta nada. Existe a história, por exemplo, de um homem chamado John Rockefeller, que, segundo a história, foi um dos homens que se tornou um dos primeiros bilionários do mundo. Ficou rico. Mas era um homem miserável, porque não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Tinha dinheiro, mas que não servia para nada. O dinheiro não comprou a felicidade, era um homem vazio. Mas diz a história de que esse homem resolveu fazer filantropia. Ele começou a compartilhar com as pessoas os seus bens. Ou seja, numa linguagem eclesiástica, ele começou a abençoar outras vidas. Compartilhar com outras pessoas. Uma cesta básica, eu estou criando aqui. Uma cesta básica, uma boa ação. Um irmão precisando de um remédio, ele foi lá, comprava o remédio, e aí então a vida passou a fazer sentido para ele. Isso é sabedoria, é a revelação de Deus, mostrando qual é o verdadeiro sentido da nossa existência. Como fazer uso daquilo que nós temos ao nosso alcance. Como fazer uso daquilo que Deus tem nos dado.
Como fazer uso das nossas propriedades, dos nossos bens. Amém? Esse homem ele raramente tinha uma boa noite de sono. Era rico, mas miserável. Quando ele começou a distribuir a sua riqueza com os outros em obra de filantropia e permitiu que os outros fossem abençoados com suas riquezas, ficou curado e viveu até alcançar uma velhice ditosa. Realmente, não precisa fazer, ir muito longe para isso. Quando compartilhamos algo com alguém, nos sentimos melhor. Uma pessoa do mundo, ao fazer isso, ela se sente melhor. Olha aí, eu completei minha boa ação. Só que ela faz sem propósito. Ela faz, por exemplo, para a sua vanglória. Mas o povo de Deus não. Usando a sabedoria de Deus e a revelação de Deus para a sua vontade, ele faz para o louvor da glória de Deus. Amém? E o apóstolo Paulo continua e ele ora também para que a igreja conheça a Deus plenamente. Ele diz para que o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Se viermos aqui na terça, no sábado, no domingo, vamos ouvir falar muito de Jesus. Em muitos outros lugares, vamos ouvir falar de Jesus. É claro que já tem lugar, inclusive igreja, que não se ouve mais falar de Jesus. Mas ainda ouvimos, com muita escassez, ouvimos falar de Jesus. Mas o apóstolo Paulo ora para que a igreja de Deus conheça Jesus na sua plenitude. E a gente pode dizer assim, mas alguém vai conhecer Deus, Jesus, na sua plenitude? Óbvio que não. Mas o nosso propósito de vida é, um dia após o outro, conhecer Jesus mais e mais. E quanto mais conhecemos de Jesus, mais satisfeitos nós ficamos, mais completo ficamos, mais aperfeiçoado nós somos. E mais sabemos da sua vontade. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus, e outra bem diferente é conhecer Deus. Observe Jó, por exemplo, em capítulo 42, verso 5. Antes eu conhecia só de te ouvir falar, agora eu te vejo. Jó viu Deus? Não. Quando Jó diz, eu te vejo, ele diz, agora eu te conheço intimamente. Agora eu tenho intimidade com o Senhor. Agora eu tenho um relacionamento com o Senhor. E olha que a história vai dizer que esse Jó já era um homem temente. Era um homem que tinha suas práticas sacerdotais em favor da sua família. Era um homem que adorava a Deus, mas não conhecia Deus. E quando ele conheceu, depois que ele perdeu tudo, ainda assim, ele deu glórias a Deus. Entregou tudo nas mãos desse Deus. Queridos, quando conhecemos uma pessoa na sua plenitude, e isso eu estou falando agora aqui entre nós, nós depositamos toda a nossa confiança. Verdade ou não é? Quanto mais conhecemos uma pessoa, mais nós confiamos. Não, aquela pessoa ali, tal, que você está falando. Não, rapaz, aquilo lá não. Mas por que você está falando isso? Porque eu conheço a pessoa. E eu tenho certeza que ela não faria isso. Não é assim que nós falamos? E defendemos. Por aquela pessoa eu ponho minha mão no fogo. Porque nós conhecemos a pessoa. Sabemos do seu caráter. Temos relacionamento. E com Deus? Será que conhecemos Deus o suficiente para depositarmos toda a nossa confiança nele? Será que conhecemos Deus plenamente a ponto de deixar que Ele conduza nossas vidas? Queridos, eu acho que tendo uma visão panorâmica da igreja, eu acho que cremos ou confiamos com o pé atrás. Porque dizemos tanto que cremos e confiamos que em muitas decisões da nossa vida, nós pretendemos, ou temos a ousadia de tomar as rédeas, dizer, não, deixa aqui que eu
né? Deixa que eu conduza aqui. Porque não conhecemos a Deus na sua plenitude. Eu lembro de uma situação que houve na igreja. Melhor não mencionar. O ateu, por exemplo, diz que não há Deus para se conhecer, né? É o ateu. Não, se não existe Deus, então vamos conhecer o quê? Esse é o ateu. O agnóstico diz, se há Deus, ele não pode ser conhecido. Obviamente, considerando, né, a essência de Deus. Dizendo que, né, Deus é um ser superior, inacessível, né, transcendente, inalcançável. Então, esse Deus não se permite conhecer. Mas Paulo encontrou Deus na pessoa de Jesus e entende que o homem não pode conhecer nem a si mesmo sem um verdadeiro conhecimento de Deus. O homem não pode conhecer nem a si mesmo se não conhecer o verdadeiro Deus. E os irmãos vão lembrar que nós fizemos menção a isso no início dos nossos estudos na terça-feira, aqui na disciplina de antropologia teológica. Os irmãos lembram? Fizemos uma introdução falando, por exemplo, da antropologia científica, né? E as suas vertentes e o seu empenho, por exemplo, em saber tudo a respeito do homem. A origem, a sua composição, a sua essência, tentando vasculhar a sua história na face dessa terra, procurando vestígios para entender quem é o homem. Procurando entender qual que é o sentido da existência. O ser ou não ser. Queridos, e a ciência não encontra resposta a respeito do homem. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós buscamos todas as nossas respostas na palavra de Deus, aí agora tudo faz sentido. Porque a Bíblia diz de onde nós viemos, por que existimos e para onde nós vamos. E aí você fala assim, não tinha pensado nisso. Tudo faz sentido agora. Né? Por quê? Porque passamos a conhecer o Deus que nos trouxe a existência. Ou seja, o homem não consegue conhecer nem a si mesmo, se não conhecer o verdadeiro Deus. O conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. E nós já vimos isso, por exemplo, em soteriologia. Como, por exemplo, conhecer a Deus pessoalmente é salvação. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele conheceu a Deus pessoalmente. Nós já vimos isso. Cada um de nós podemos dar o nosso testemunho que o dia em que tivemos certeza da nossa salvação foi o dia da nossa conversão. Foi o dia que nos encontramos com Jesus. Né? E esse dia cada um de nós temos marcado na nossa vida como o início da verdadeira vida, da vida em abundância. Daquilo que nos conduz para a vida eterna, porque foi o dia em que nos encontramos com Jesus. Então, o conhecer a Deus pessoalmente é salvação. O conhecer a Deus progressivamente é santificação. Por isso, dizemos conhecer a Deus um dia após o outro. Cada dia que conhecemos um pouco mais de Deus, nós nos santificamos. Nós progredimos na nossa caminhada. Né? Podemos falar igual o apóstolo Paulo, né? Vivermos de glória em glória. Um pouco mais de Deus amanhã. E hoje, eu creio em nome de Jesus que essa palavra vai te trazer um conhecimento a mais para a sua vida. Ela vai agregar no teu conhecimento. Vai fazer com que você conheça um pouco mais de Deus hoje. Amém? É em nome de Jesus. E também conhecê-lo perfeitamente é glorificação. É o estágio final da nossa caminhada. E o apóstolo Paulo ora para que nós conheçamos isso. Para que nós tenhamos essa experiência. E nós vemos aqui que se uma igreja entende isso, se permite a essa experiência, é a igreja mais rica de todo mundo. É a igreja mais rica de todos os tempos. É a igreja mais rica de todas as eras.
Paulo reúne aqui essas três coisas preciosas, né? E ele as coloca em sua oração, preocupado, obviamente, com o destino da igreja. Não que esse destino possa mudar de acordo com aquilo que ele faz ou não, mas a sua preocupação é para com os seus irmãos, para quem ele se relaciona. E, queridos, eu confesso que deveria ser a mesma preocupação nossa de uns para com os outros. Deveria ser. A minha preocupação em saber se o pastor Eliezer tenha o mesmo nível de conhecimento que eu, ou vice-versa, se o que eu conheço de Jesus é o mesmo que ele conhece, se o que eu conheço, compartilha com ele, agrega no seu conhecimento e vai levá-lo mais próximo de Deus, também é minha preocupação, ou com o irmão Jefferson, ou com o pastor Leonardo, ou com qualquer uma das irmãs. É por isso a necessidade de compartilharmos experiência, de falarmos a respeito de Jesus. E quando nós fazemos isso, nos enriquecemos muito mais ainda. Amém? Que maravilha. Então, essa é a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero só finalizar o texto aqui. Vou ler do início de novo a partir do verso 15. Veja bem. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós às minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, olha só, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também do vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Esse é Cristo Jesus. Com todo o poder que foi ressuscitado, é o mesmo poder que ele também nos ressuscitou para o louvor da sua glória. É o mesmo poder que ele vai usar para nos glorificar. É esse mesmo Deus que é o nosso cabeça. É ele quem rege a nossa vida. Esse que colocou todas as coisas em sujeição a ele, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Vai chegar um tempo em que todos se curvarão, e não só a igreja, mas toda a criação vai se curvar diante do senhorio desse Senhor Jesus. Amém? E as nossas orações é para que nós entendamos isso e nos dobremos os joelhos diante desse Todo-Poderoso. Amém? Falo Todo-Poderoso porque o apóstolo Paulo fala de poder aqui pelo menos umas 3 vezes, né? Mostrando aqui a intensidade do poder desse Cristo. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com a igreja e abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amém?